Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Welson. Essa é a nossa primeira aula da disciplina Alfabetização e Letramento. Nós teremos duas aulas. Junto com essas aulas, vocês também receberão o material da disciplina e a avaliação da disciplina. Nesta primeira aula, nós vamos trabalhar o conceito de letramento e o conceito de alfabetização, os métodos de alfabetização e os níveis de escrita dentro da alfabetização. Na segunda aula, nós trabalharemos como ensinar e a Política Nacional de Alfabetização, que foi sancionada pelo presidente da República em 2019. Então está recente, a gente vai ver o que mudou, o que foi alterado, isso para a segunda aula. Na primeira aula, é importante, já nesta primeira aula, é importante que a gente entenda qual é o objetivo, quais são os objetivos e qual é o objetivo principal dessa disciplina. O objetivo principal dessa disciplina é trabalhar, claro, além de trabalhar os métodos de alfabetização e os níveis de hipótese, é muito importante nós trabalharmos a diferenciação entre alfabetização e letramento, porque na hora da discussão desses dois temas, as pessoas confundem bastante. Então, essa disciplina, ela vem para trabalhar alfabetização e letramento, mas ela vem para diferenciar tudo isso, até para eu saber trabalhar, quando eu estiver fazendo o meu trabalho na escola, junto aos alunos de alfabetização, eu saber quando que eles estão alfabetizados e quando que eles estão letrados. Ou seja, quando que eles já utilizam o que aprenderam na alfabetização para o seu dia a dia. Então, o principal objetivo dessa disciplina é a diferenciação entre esses dois conceitos, porque só assim o professor, o pedagogo, saberá trabalhá-los da maneira correta e no momento certo. Então vamos lá. Alfabetização ou letramento? Então, eu trabalhei alguns slides aqui, vou trabalhar alguns slides com vocês, com o objetivo de, primeiramente, tentar diferenciar, colocar cada um no seu campo de atuação, tá bom? Então, o indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado. Para entregar logo para vocês, a ideia da diferenciação é, sempre imagine assim, a alfabetização é quando a criança tem contato com a escrita e ela aprende a escrita e a leitura, que nós chamamos primeiramente de codificação e decodificação. Esse é o processo de alfabetização, quando a criança já está apta a escrever e a ler, ela está alfabetizada. Quando a criança faz uso dessa escrita e ou leitura no seu dia a dia, na leitura de uma revista, de uma placa, de um jornal, de um gibi, seja qualquer leitura ou escrita, essa criança está entrando no processo de letramento. Então, letramento é o uso que se faz do que se aprende na alfabetização, tá bom? Letramento é o uso daquilo que eu aprendi na alfabetização no meu dia a dia, tá bom? Isso é letramento. Claro que eu estou aqui trabalhando de uma maneira bem simples, porque os dois temas são complexos, mas eu quero logo desvencilhar um do outro. Então, vou colocando pontos aqui. Alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever. Pronto, vamos por parte. Letrado é aquele que sabe ler e escrever, mas que responde adequadamente às demandas sociais da leitura e da escrita. Que demandas sociais são essas, professor? Do seu dia a dia, das pessoas que vivem ao seu redor, do mundo que os cerca. Essas demandas, quando são apresentadas ao indivíduo alfabetizado, se ele souber responder bem a essas demandas, utilizando o que ele aprendeu em alfabetização, durante o processo de alfabetização, esse indivíduo está letrado. Se ele souber responder. Se ele não souber responder, ele não está letrado. Letrar significa colocar a criança no mundo letrado, trabalhando com os distintos usos de escrita na sociedade. Então, alfabetizado é aquele que sabe ler. Letrado é aquele que sabe ler vários estilos, usos da escrita. Entendeu? Então, é alguém que sabe ler uma revista,
científica, é alguém que sabe ler um jornal, é alguém que consegue, não necessariamente diferenciar cada conteúdo desse de forma minuciosa, não. Mas aquele que sabe identificar o que está naquela leitura, apesar de ser uma leitura jornalística, vamos dizer assim. Então, para vocês terem uma ideia, o problema é tão sério que o PISA, que é uma avaliação internacional, identificou uma deficiência tremenda nos nossos jovens e adultos também. Eles identificaram um número muito alto de pessoas que saem do ensino fundamental no Brasil e até do ensino médio e não sabem diferenciar o que é opinião e o que é fato. Entendeu? Nós temos essa ideia de fake ou fato. Isso é pequeno em relação ao que o PISA descobriu. O PISA descobriu que nós temos alunos, e a maioria de adultos também, até chegando no ensino superior, e até saindo do ensino superior, eu acredito, que não sabe identificar o que é fato e opinião, ou seja, quando o jornalista está dando uma opinião, ou quando aquilo é realmente um fato. Por que isso é importante, professor? De suma importância, porque a verdade mora exatamente aí. E a verdade se esconde atrás das opiniões, entendeu? Então, a opinião é a minha verdade. O fato é a verdade do que aconteceu. A opinião é a minha verdade. Quando eu sei diferenciar isso, eu leio e eu escuto, eu identifico a notícia, né? E julgo como fato, e identifico a opinião e julgo como opinião. Que tanto uma como a outra precisam ser julgadas baseadas no que elas são, não no que elas parecem ser. Enfim, nós poderíamos aprofundar isso mais ainda, principalmente no momento que nós estamos vivendo, mas tudo nasce em nós alfabetizarmos e não trabalharmos o letramento. Que alguns autores, de maneira equivocada, na minha opinião, na opinião de muita gente também, alguns autores dizem que o letramento pode vir até antes da alfabetização. É errado. Na minha opinião, o letramento não pode vir antes da alfabetização. Ele precisa vir depois da alfabetização. Porque ele é exatamente o uso daquilo que eu aprendi. Como é que eu vou usar aquilo que eu aprendi se eu não aprendi ainda? Como assim? Entendeu? Então, ponho na cabeça de vocês. O letramento vem depois da alfabetização ou já começa a se plantar durante a alfabetização. Depende de como será essa alfabetização. Mas o importante é que o que diferencia um do outro? O primeiro, que é a alfabetização, ele é o objeto, e o segundo é o uso deste objeto nos diversos momentos da vida. O letramento é cultural. Por isso, muitas crianças já vão para a escola com o conhecimento alcançado de maneira informal, absorvido no cotidiano. Então, aquela criança, ela já vai para a escola e o que ela leva para a escola vai ajudá-la no processo de alfabetização, mas também vai ajudá-la no processo de letramento. Letramento é informar-se através da leitura. Pronto. Se letramento é informar-se através da leitura, eu tenho que buscar primeiro a leitura. Claro que o Paulo Freire fala da leitura de mundo, certo? Tudo bem. Mas eu estou falando da alfabetização. É buscar notícias e lazer nos jornais, é interagir selecionando o que desperta interesse, divertindo-se com as histórias em quadrinhos, seguir receitas de bolo, a lista de compras de casa, fazer comunicação através do recado, do bilhete, porque percebam que a alfabetização é um processo meio que técnico. Ela é um processo de realmente a criança fazer uma associação entre fonema e letra, que é algo arbitrário. Por que é algo arbitrário? Porque não foi criado por Deus. A escrita ela foi criada pelo homem. O homem criou, inventou a escrita ao longo de muitos anos. E por isso, para nós é fácil olhar para um A e lembrar que é o A. Mas para quem nunca foi alfabetizado, olhar para um A, para a letra A, não tem nada a ver com o som que sai da tua boca. Olhar para o B não tem nada a ver com o som que sai da tua boca.
E até porque consoantes nem som tem no caso do B. Né? Então, consoante está dizendo, ó, com é companhia, soante é soar. A consoante só soa com uma vogal. Né? Só soa em companhia de alguém, que é a vogal. Então, a consoante B é isso, não tem som. P é P, M é M, e por aí vai. Então, quando eu olho para essas letras, não necessariamente o nome delas vem na minha cabeça se eu não sou alfabetizado. Qual é o processo de alfabetização, então? É a criança ligar o que ela vê ao que ela escuta sobre aquela letra. E aí ela vai juntando em sílabas, em palavras, etc. e vai embora. Né? Então, esse é o processo de alfabetização. O processo de letramento é quando eu olho para essas mesmas letras, já sabendo juntá-las ali em códigos que formem uma palavra, uma sentença ou um texto, e a partir dali eu faça uso social daquilo que eu aprendi. Que eu saiba ir para um supermercado e ler a lista do supermercado e comprar exatamente o que está naquela lista ali. Seguir aquela lista. Isso é letramento. É quando eu vou para É quando, por exemplo, alguém me ensina uma receita de bolo e eu digo, olha, mas eu não decorei, né? Manda aí para mim pelo WhatsApp. Alguém manda e eu faço um bom uso daquela receita. Ou uso adequado daquela receita. Isso é letramento. Então, isso nós fazemos no dia a dia. Nem todo mundo que é alfabetizado sabe fazer isso. Nós chamamos essas pessoas de alfabetizados funcionais ou analfabetos funcionais. São pessoas que apenas desenvolvem algumas características da alfabetização, mas não estão nem totalmente alfabetizados, muito menos letrados. Tem dificuldades para fazer o uso social do que ele aprendeu na alfabetização. Logo, não tem letramento. Conceito de alfabetização e letramento, para reforçar aqui. O processo de aquisição, né, da língua oral e escrita, e o outro é o processo de desenvolvimento da língua oral e escrita. Né? A alfabetização eu adquiro e o letramento eu desenvolvo para fazer o uso. No quadro das atuais concepções psicológicas, aqui é a opinião de Soares, linguísticas e psicolinguísticas, de leitura e escrita, a entrada da criança e também do adulto analfabeto no mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos, pela aquisição do sistema convencional de escrita, que é a alfabetização, e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita, que é o letramento. Então, alguns autores, como a Magda Soares, é o caso dela, ela acredita que eles aconteçam simultaneamente. Mas se você for fazer uma leitura apurada desses temas, você percebe que um depende do outro, e nesse caso o letramento depende da alfabetização para ele acontecer. E aí fica claro que esse uso social da leitura e da escrita é realmente a alfabetização. O que esses autores defendem é que de nada importa, de nada adianta se a criança sabe ler e não tem letramento. Então, se isso é verdade, e o é, o professor precisa já apresentar para a criança para que ele está lendo, para que ele está escrevendo, qual o uso que ele vai fazer lá fora. Trazendo essas coisas para dentro da escola, o professor, nesse momento, já está iniciando a criança no seu processo de letramento. É justamente isso que esses autores dizem. Que para que vale a alfabetização sem letramento? Por isso, as duas precisam acontecer na escola, não só uma. Bom? A alfabetização, além de representar fonemas, que são os sons, e grafemas, que são as letras, do caso da escrita, e representar os grafemas, letras em fonemas, sons, do caso da leitura, uma passado para outra, os aprendizes, sejam eles crianças ou adultos, precisam, para além da simples codificação e decodificação de símbolos e caracteres,
passar por um processo de compreensão, expressão de significados do código escrito, que é justamente o início do letramento. Quando eu compreendo e expresso o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, eu já passei da fase de codificação e decodificação para a fase do letramento. Então, a língua oral e a língua escrita. O que seria a língua oral? O uso de recursos como gestos, expressão. A compreensão é contemporânea, é ao mesmo tempo ali. Não é possível voltar atrás, refazer o caminho em busca de melhor compreensão ou de mais adequada expressão. Claro que você pode pedir perdão e desculpa, né? Mas o que você já falou está falado, foi uma compreensão imediata. Já a língua escrita, a linguagem escrita, necessita de explicitar alguns significados que na língua oral são expressos por meios não verbais, né? E também, por se tratar de um documento, quando você vai escrever um texto, você volta várias vezes para saber se você está fazendo entender da maneira mais clara possível. Há uma especificidade morfológica, sintática e semântica da língua escrita. Que qual é ela? Não se escreve como se fala, mesmo quando se fala em situações formais, e não se fala como se escreve, mesmo quando se escreve em contextos informais. Tá bom? Por mais que a minha linguagem, eu queira deixar ela linguagem oral, parecida com a linguagem escrita, é impossível isso acontecer, porque, por exemplo, mesóclise, dificilmente alguém fala usando mesóclise, mas para escrever e seguindo o uso da língua, o normativo da língua, eu preciso fazer uma mesóclise, né? Então, os alunos passarão, ou os alunos se passarão por jogadores de futebol. Então, passar-se-ão por jogadores de futebol seria a mesóclise. Mas eu não vou falar isso. Eu coloco a partícula antes e digo se passarão, para ficar mais entendido do que passar-se-ão, usando uma mesóclise aí. Então, o que a autora está dizendo é que se eu não faço isso, o processo de alfabetização ele precisa ser a codificação e a decodificação, ou seja, a linguagem escrita sendo lida e realmente codificada, que é escrita, mas eu preciso entender que ninguém fala daquele jeito, que ao falar, a criança e o adulto, eles estão expressando os seus sentimentos e pensamentos de maneira diferente da escrita, por isso tem que ser respeitado. A aprendizagem inicial da língua escrita, a alfabetização, letramento. Eu fiz esse esquema aqui para vocês entenderem melhor. Então, aquisição de uma tecnologia, o sistema alfabético e ortográfico, seria a alfabetização. Aí ele vai para o letramento, olha, aqui em cima, vai para o letramento. O desenvolvimento da habilidade de uso da tecnologia da escrita. E o letramento volta, então vira um ciclo virtuoso entre alfabetização e letramento, que eu falei no início. Apesar de alfabetização e por completo ela vir depois, o letramento por completo vir depois da alfabetização, se o professor, entendendo que eu vou ser alfabetizado, é para usar isso no meu dia a dia, eu já trago o meu dia a dia para dentro da escola e uma coisa fica alimentando a outra. Ou seja, eu alfabetizo e ao mesmo tempo eu desenvolvo as habilidades para usar aquela tecnologia. Eu posso alfabetizar baseado no que ele já vai ver lá fora, que nós chamamos isso de contextualização da alfabetização. A criança vai ser alfabetizada baseado no seu contexto, porque ela vai saber usar aquilo. Claro, professor, que hoje no mundo global o contexto se expandiu. Claro, o uso das ferramentas tecnológicas ele faz com que a criança entre em contato com outros mundos, mas ele ainda continua sendo o mundo dela, né? Condicionantes do processo de alfabetização. O processo de alfabetização sofre com a marca da discriminação.
A escola valoriza a língua escrita e censura a língua oral espontânea que se afaste da língua culta. Crianças de classes privilegiadas adaptam-se mais facilmente às expectativas da escola. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que vem de uma classe mais pobre e os seus pais, as pessoas com quem ele convive, se não tiveram acesso à educação no momento correto ou se não forem alfabetizados, podem fazer uso de uma linguagem oral espontânea que se faz entender por isso é certa. Acabar logo com essa ideia. O que é o certo, professor? Na língua falada, é o contexto que diz. A língua falada, o contexto é que diz. A língua escrita, eu tenho sempre que usar a norma culta porque eu não sei quem vai ler aquilo também. Mas a língua falada, a oralizada, a linguagem oral, ela não há certo e errado. E eu não tenho nenhum medo de dizer isso num vídeo que vai ficar gravado, algo do tipo. Nenhum medo. Que vai para a internet, isso aqui vai para a internet e pode ter pessoas que vão discordar. Mas a língua falada, ela é adequada ao ouvinte. De nada adianta eu falar com o ouvinte que não sabe o que é que estou falando. Qual é a função da linguagem? Transmitir uma ideia, sentimento, pensamento. Essa é a função da linguagem. Se eu uso uma linguagem que não atinge essa função, eu estou sendo medíocre, eu estou sendo ineficaz e ineficiente na hora de me comunicar. Então, aquele que se passa por inteligente, sabichão, que só fala bonito e ninguém entende, ele não está sendo inteligente, muito menos sabichão, muito menos o que deveria acontecer em um emissor da linguagem. Ele não está sendo sábio, coisa nenhuma. Ele está sendo, numa linguagem aqui do dia a dia, o ignorante. O ignorante da história é ele. Ignorante, numa linguagem, não é aquele que... ignorante, em um processo de linguagem, não é aquele que não entende. Ignorante é aquele que não se faz entender. Esse é ignorante. Porque se eu estou conversando, se eu estou falando para você, a minha função é que você entenda. Se eu não consigo fazer isso, eu tenho que rever o meu processo de comunicação e usar palavras que vocês entendam. Por exemplo, eu posso dizer aqui para vocês, gente, o povo brasileiro é um povo arrivista. E o que eu me fiz entender o que é arrivista, 95% ou 99% da população não sabe o que é arrivista. A não ser que você pare esse vídeo e vá lá no dicionário e descubra o que é arrivista. Mas se eu disser, gente, o povo brasileiro ou qualquer outro povo é um pessoal que gosta de passar por cima dos outros para crescer, que gosta de pisar nas pessoas para crescer. Percebe? Que é o mesmo significado e eu me fiz entender. Eu posso utilizar uma palavra e explicar depois o que significa ela, porque aí eu vou elevar a compreensão de vocabulários do meu ouvinte, tá bom? Mas se eu falar apenas aquela palavra e não explico, não digo o seu significado, eu estou deixando de me comunicar. Eu não estou comunicando a verdade, eu estou querendo aparecer. Bom? E para um professor, o que ele menos precisa é aparecer. O professor tem que ser comunicador de ideias e pensamentos. Este é o professor. Então, quando a criança vem de uma cultura mais pobre, cultura que eu digo de um ambiente mais pobre, e os pais não tiveram acesso a uma alfabetização ou a estudos, essa criança pode ser prejudicada em uma escola que supervalorize a escrita em detrimento da língua oral. O MEC já disse várias vezes que a língua oral é tão importante como a língua escrita e que nós não podemos confundir as duas. São duas coisas diferentes e precisam ser respeitadas baseado no seu contexto. Bom, tem um texto, vocês podem encontrar na internet, que na década de 90 ele era muito famoso. No final da década de 90, quando eu estudei, o nome desse texto é Nós Mudemos, ou Nós Mudemos.
né? Que seria nós mudamos, e o aluno é prejudicado no texto lá, porque ele falou nós mudemos, e a classe inteira foi contra ele, inclusive a professora, e ele foi ridicularizado, e ele desistiu, né? E depois de 15 anos, ele encontrou a professora, ele vinha do corte de cana, e se encontrou com a professora, e a professora não o reconheceu, é claro, né? E ele todo, sabe, maltrapilho, sofrido, ele estava mais velho do que a professora. E ele olhou para a professora e disse, professora, e ela disse, não sei, ele disse, eu fui seu aluno, lá na cidade tal. Ela disse, eu trabalhei lá, realmente. Ele disse, eu sou o Nós Mudemos, entendeu? Ele foi conhecido como Nós Mudemos. E ela disse, segundo o texto, vale a pena vocês lerem, que é emocionante, ela disse que aquilo como se fossem flechas, facadas nela, porque ela se sentiu culpada de não ter buscado corrigir aquilo a tempo de ele desistir. É só para exemplificar o quanto a linguagem escrita e oral são diferentes e precisam ser respeitadas. A linguagem oral culta ou linguagem escrita, práticas linguísticas das crianças de classes populares, né? Então dialetos diferentes, são dialetos diferentes, precisam ser respeitados. Essas práticas são rejeitadas pela escola, e mais que isso, atribuídas a um déficit linguístico, que seria acrescentado a um déficit cultural, conceitos insustentáveis, que do ponto de vista científico, segundo as ciências linguísticas e as ciências antropológicas, línguas e culturas são diferentes umas das outras, não melhores ou piores, que é do ponto de vista ideológico. Se vocês já tiveram a oportunidade de assistirem a aula sobre antropologia cultural ou antropologia e pedagogia, alguma coisa do tipo, uma disciplina ministrada por mim também, vocês vão ver lá que é a primeira coisa que eu faço em antropologia, que fala sobre cultura, é mostrar para vocês as diferentes culturas que existem, algumas delas, e o respeito que nós devemos ter com cada uma delas, porque são únicas e dão conta daquelas pessoas que moram lá. Por isso elas são ricas. Não há pobres, não há culturas pobres e nem culturas ricas. Quando se diz vem de uma cultura pobre, quer se dizer vem de um local pobre, mas nunca uma cultura pobre, né? Porque cultura não há cultura pobre em relação a outra e nem rica em relação a outra. Há culturas diferentes. Por isso, a linguagem precisa ser, de novo, valorizada. Implicações educacionais, método de alfabetização, materiais didáticos para a alfabetização. Então, a gente vai perceber que, claro, o objetivo até agora, nesses minutos de aula, foi mostrar para vocês basicamente duas coisas. A diferença entre letramento e alfabetização, como se dão esses dois fenômenos ao mesmo tempo na escola. Claro que o letramento mesmo só vem depois, mas ele pode ser inserido já durante a alfabetização, né? Isso não impede disso acontecer. E a outra coisa que ficou claro aqui é que a linguagem oral e a escrita são diferentes. Nós, professores, devemos respeitar a linguagem oral, seja de quem for. Claro, se a criança fica constrangida em não saber como se fala, eu posso falar corretamente para que ela imite e assim fuja daquele, pelo menos naquele momento de escola, ela fuja daquele seu dialeto, tá bom? E aprenda que, dependendo do lugar onde eu falo, eu escolho a melhor forma de falar, né? Então, por exemplo, se eu estou numa reunião com coordenadores da minha escola, a minha fala vai ser diferente. Se eu estou numa aula, a minha fala é outra. Se eu estou na cozinha da minha casa, almoçando ou jantando com minha família, a minha linguagem também é outra, tá bom? Métodos de alfabetização. Então, eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês que não existe só um. Existem basicamente dois grandes tipos de alfabetização. Que é aquilo que eu parto do particular para o geral e do geral para o particular. Pronto.
Um dia que alguém lhe perguntar quais são os métodos de alfabetização, rapaz, eu só sei basicamente que existem dois grandes grupos de métodos. Que o professor passa parte do particular, que é da letra, ao texto, e o outro que eles partem do texto para a letra, que é do geral para o particular e do particular para o geral. O método sintético é do particular para o geral, letras, sílabas ou fonemas, tá bom? Dentro do método sintético, nós temos o método alfabético, o silábico e o fônico, tá bom? O alfabético, inicia-se com os nomes das letras do alfabeto para depois fazer as combinações silábicas e então montar as palavras. Depois, a criança lê sentenças curtas até chegar a histórias completas. É também conhecido como soletração, pois ensina o aluno a soletrar as sílabas até reconhecer a palavra, por exemplo. É basicamente o que se faz no Soletrando lá do programa do Luciano Huck, né? Ele, ó, D, A, Dó, então, claro que ele não vai nessa sequência, mas a criança vai dizendo as letras corretas daquela soletração. O silábico, aqui a criança aprende primeiro as famílias de sílabas para depois compreender as palavras, assim como no alfabético, o aprendizado é feito de forma mecânica. Então, sempre que pensarem a forma mecânica, pensem também em sintético. Do particular para o geral, sintético. Eu estou falando isso também porque isso também cai em concurso público, tá bom? Para a nossa área, isso cai em concurso público, é bom que a gente saiba o que é o quê. E o método fônico, o método parte do som das letras, os fonemas. A criança aprende associando que aquele som que as palavras fazem quando ela fala são representados graficamente pelas letras. São ensinadas as vogais, depois as consoantes e então sílabas e palavras. Este é o método fônico. Todos esses estão dentro dos métodos sintéticos, que é do geral para ou do particular para o geral. Métodos analíticos, que é o contrário do sintético. É o método analítico, que é do geral para o particular. Dentro desses métodos analíticos, nós temos três grandes métodos, que é a palavração, sentenciação e o global. Na minha humilde opinião, eu sou favorável, eu sou a favor, eu defendo, eu faço uma defesa dos métodos sintéticos, tá bom? Então, mas essa é a minha opinião pessoal. Você pode ficar com a sua, baseado no que você vê, tá bom? Por que que eu defendo os métodos sintéticos? Porque eu entendo que você está ensinando para uma criança que nunca viu, ou para um adulto que se já viu não soube o que é. E aí, ou você usa um método mecânico, ou a pessoa não vai entender direito. Porque a própria Magda Soares diz que é algo estranho a nós, a escrita é algo estranho, né? É algo arbitrário, e por isso eu tenho que ter uma sequência para eu encaixar aquilo que é arbitrário, para eu me acostumar com aquilo que é estranho a mim. Logo, se eu parto do geral para o particular, eu estou, na minha opinião, queimando etapas, estou prejudicando o entendimento, né? Então, se é algo estranho, eu preciso seguir uma técnica. Se é uma técnica, eu preciso mecanizar aquilo. Eu preciso fazer com que os professores saibam quando utilizar determinada etapa. Mas, como eu sou o professor da disciplina, eu apresento esses métodos analíticos que são muito utilizados hoje, muito criticados, mas são muito utilizados no mundo inteiro. No Brasil nem se fala. A palavração, o aprendizado, como diz o nome, começa pelas palavras. Na escola do meu filho não tem quadro negro, cartilha, essas coisas. Eles pegam palavras simples e vão reconhecendo os sons, né? Então, nessa escola, eu tenho a palavração.
Depois tem um material chamado alfabético, que são letras de madeira com as quais começam a formular suas hipóteses de escrita sem se preocupar se está certo ou errado. É apenas para formar. A sentenciação, nesse caso, o aprendizado se inicia por frases inteiras. Se na palavração eram palavras, aqui são frases inteiras. O método global, também conhecido como método de historietas ou contos, apresenta primeiro estruturas de textos com começo, meio e fim. E depois vai passando por as outras etapas que o sintético já passou, tá bom? Então, é basicamente os analíticos do geral para o particular, os sintéticos do particular para o geral, tá bom? A psicogênese da língua escrita, Emília Ferreiro e a Teberoski. E a Ana Teberoski. Meados da década de 70, as duas praticamente fizeram a ideia de estudos voltados para a psicogênese da língua escrita. A Emília Ferreiro, por exemplo, foi uma das primeiras ou a primeira aluna do Piaget. Passa a entender a alfabetização não como um simples método a ser seguido pelos professores, mas que os estudantes decorem e se apropriem do alfabeto, mas como um processo complexo e multifacetado, que ocorre quando esses estudantes se apropriam do sistema de escrita alfabética. Quais são as contribuições da psicogênese, principalmente da Emília Ferreiro? Escreveu como as crianças se apropriam da cultura escrita, não prescreveu uma metodologia ou inventa práticas pedagógicas de alfabetização, né? Deixou livre para que eu, baseado nos princípios da psicogênese, formule o meu método. Forneceu um instrumento ao professor para aferir os conhecimentos linguísticos das crianças. Tem um teste que se faz baseado na psicogênese e adquire mais ou menos onde a criança está. Entendeu que a partir da escrita espontânea, a criança pensa sobre as regras que constituem o sistema de escrita, ou seja, a criança se apropria e internaliza o seu conhecimento. Muito parecido já com o construtivismo no geral. Sistema de escrita alfabética, o sistema notacional. Sistema em que existe um conjunto de regras que definem como os símbolos, que são as letras, funcionam para poder substituir os elementos que registram sons. A aprendizagem destas regras e convenções do alfabeto não é algo que se dá da noite para o dia, nem pela mera acumulação de informações que a escola transmite prontas para alfabetizando, mas por um recurso evolutivo em que os aprendizes precisam dar conta de dois tipos de aspectos do sistema alfabético, que são os conceituais e os convencionais. O que são isso basicamente? A criança precisa aprender a entender os conceitos relacionados ao que ela está lendo, mas isso baseado naquilo que representa convencionalmente para ela. Bom, então tudo tem que ser levado em consideração ao contexto da criança. Aspectos do sistema de escrita alfabética, conceituais e convencionais. Entender que as letras representam sons e como essas letras são organizadas para criar essas representações. Entender que as regras adotadas e podem ser mudadas por acordo social, né? Então, depende do lugar onde você está e do tempo em que você está, é que essas regras são mudadas ou essas regras são, de certa forma, atualizadas, modificadas, atualizadas ou confirmadas. Arthur Gomes de Moraes, em seu livro Sistema de Escrita Alfabética, apresenta um quadro com um conjunto de propriedades que os alunos precisam reconstruir para se tornar alfabetizados. São 10 pontos aqui que ele colocou, né? Eu vou ler rapidamente alguns pontos. Escreve com letras que não podem ser inventadas, que têm um repertório finito e que são diferentes de números e de outros símbolos.
Então, a criança não pode inventar uma letra. A letra já está ali e ela vai sempre seguindo a ordem. As letras têm formatos físicos e pequenas variações que produzem mudanças em sua identidade. Então, o P se parece muito com o Q, o B com o D, mas cada um tem uma identidade. Por mais que se pareçam, cada um tem identidade. A ordem das letras no interior da palavra não pode ser mudada. Então, são regras. Eu não posso, a meu bel prazer, alterar a ordem da letra em que eu esteja usando, dependendo da letra, é claro, se ela não for repetida, porque eu quero, porque eu decido. E aí vem a confirmação da ideia de nós nos preocuparmos como algo mecânico. Por mais que seja linda, maravilhosa essa história de espontaneidade, na alfabetização tem uma parte que é puramente mecânico. Imagina só, a palavra pombo, pombo, e a criança no início ela escreve com N, ou às vezes nem coloca N antes do B, mas é regra que você tem que colocar M antes do B. E vai lá que a pessoa, não, mas depende. Não depende. São regras, não há relatividade na regra. Então, a criança sim tem uma espontaneidade do ponto de vista de conteúdo, mas do ponto de vista técnico, não há espontaneidade alguma do ponto de vista técnico na alfabetização. Como o Moraes está falando aqui, você segue regras pré-estabelecidas. Você não pode criar letras. Bom, para pintar uma coisa, a pessoa pode pintar de qualquer jeito. E nem toda coisa. Imagina só, a bandeira do Brasil. Eu vou pintar de vermelho porque eu quero. Não. A bandeira do Brasil, quer queira você ou não, ela é verde, amarelo, azul e branco. São essas cores da bandeira. Mas a criança tem que expressar a sua espontaneidade. Pois que expresse num carro. Peça ela para desenhar um carro e pintar o carro da cor que ela quiser. Porque carro se pinta da cor que quer. Mas a bandeira do Brasil, ela é verde, amarelo, azul e branco. Porque são as cores do país. E ela precisa aprender isso cedo, sabe por quê? Não é para idolatrar a bandeira. É para ela entender até a história do país dela. Porque cada bandeira tenta contar, através desse símbolo, um pouco da sua história. É coisa assim de doido as pessoas acharem que podem tudo a todo momento, porque a espontaneidade é o que vale. Não, a técnica na alfabetização, ela vale mais que a espontaneidade. Eu posso ser criticado por isso, eu não estou preocupado em nada com essas críticas. Eu estou mostrando para vocês, alunos de pedagogia, que a alfabetização é técnica e ela não pode ser um ambiente de criação da criança. A criança pode criar baseado na técnica que ela aprendeu e deve criar, mas jamais criar durante a técnica em que ela está aprendendo. Ela vai botar o que ela quiser. Imagina só, meu filho é alfabetizado, mas ele não concorda com H. Não, ele acha o H chato. No nome hipótese, ele gosta de escrever com Y. Não é que ele gosta de escrever, o certo do nome hipótese é com H e acabou. Entendeu? Acabou, ainda tem um acento aí que ele depois vai aprender as sílabas tônicas, que aí é uma proparoxítona, que se acentua toda vez que a tônica vier na antepenúltima sílaba. E isso não muda. É na antepenúltima sílaba e acabou. A criança tem que saber o que é último, penúltimo e antepenúltimo. Por isso que lá a gente coloca as crianças em fileira e diz, quem é você na fila? Eu sou o primeiro, o segundo, o terceiro. E lá, quem é aquele? Ele é o último, e depois dele, o penúltimo, e depois o antepenúltimo. Por que a gente ensina isso? É porque quando chega na sílaba tônica, a criança tem que saber o que é antepenúltimo, para saber como se faz com as proparoxítonas. Entendeu? Então, não é que eu seja contrário à criatividade, isso não tem nada a ver. Eu sou contrário à criatividade em um ambiente em que se deve aprender uma técnica. Imagina aqui uma caixa do supermercado criativa. Ela tem que passar aquele código do lado do código. Ela tem que passar. Mas a criatividade dela é tanta que ela passa do outro lado.
Ela gosta de passar em pé, do outro lado, mas não vai passar o código. Ali é um trabalho técnico, ali não é lugar para criatividade. Entendeu? Então, assim, a criatividade é quando alguém foi pensar aquela parte técnica, mas a operacionalização daquilo precisa ser técnico para funcionar. Se ela quiser dizer, olha, eu estou achando muito complicado, era bom se isso fosse maior para ler ele inteiro. Pronto, sugira. A partir daí, sugira algo para modificar. Pré-silábico. As crianças, desculpa, na empolgação, eu não sei o que seria, que viria. Níveis de hipótese de escrita. Nós chamamos de hipótese de escrita. Por quê, professor? Porque a criança, para aprender, ela aprende de forma hipotética. O que é isso? Tentando, errando. Por isso que Demal Saviani, o próprio Lucchesi, defendem que a criança aprenda a partir do erro. Não é que elas defendem isso, é que eles reconhecem que o erro faz parte da aprendizagem. Então, por exemplo, uma criança, quando erra, o professor tem que aproveitar aquele erro como hipótese, que ela hipoteticamente quase acerta. Uma hipótese, o Ariano Suassuna dizia que a hipótese é a maior mentira, a maior verdade que já existiu. Porque ela é a maior mentira, porque quando eu for testar a hipótese, eu posso descobrir que é uma mentira absurda. E quando eu vou testar e eu descubro que é verdade, então ela virou verdade. Então ele diz que ela nem é mentira, nem é verdade, e é a maior mentira e a maior verdade. É a hipótese. Porque é exatamente o percurso que a criança traça. E nesse percurso nós demos nomes. Essas etapas, é o que eu vou apresentar para vocês agora. A etapa pré-silábica. As crianças não diferenciam desenhos, símbolos ou letras. É bastante comum nessa fase encontrarmos registros de tracinhos, bolinhas e ondinhas, enquanto as crianças brincam de escrever. Elas estão testando as suas hipóteses. Elas viram e estão testando as hipóteses. Isso é válido, isso é perfeito. Está aí um lugar para criar. Entendeu? É perfeito, ela está testando, mas vocês vão ver que chega uma hora que não há lugar para criação. Ela está testando, ela está hipótese, coisa linda. É do aprendizado. Então é isso que acontece com ela, olha. Ela faz traço, ó. A palavra bala, ela desenhou uma bala. Sorvete, ela desenhou. Pão, ela colocou algo bem parecido aí do lado. Tá bom? Bala, ela colocou, tem um L, ela sabe que tem um L e vai lá, né? E pirulito, ela fez algo que não tem nada a ver, só um I aí. Depois ela vai aumentando, aí tem exemplos da Mariana, da Fernanda, da Stephanie, da Samile. Por exemplo, aí na Fernanda, olha a quantidade de letras que ela escreveu para representar o nome pão, né? Até números eles colocam. Então, aí é o pré-silábico. Bacana, ela está testando, ela está tentando escrever. Está errado? Não! Para esse momento está o esperado. Em alfabetização, nós falamos do esperado e daquilo que está acima do esperado. Então, se nessa fase a criança faz isso, é o esperado. Bom? Silábico, com e sem valor sonoro. Nós temos duas fases silábicas, uma com valor sonoro e outra sem valor sonoro. A gente vai ver as duas. É possível de ser identificado quando percebemos que as crianças, ao fazerem a tentativa de leitura de uma determinada sequência de letras que escreveram, o fazem dividindo essa palavra em sílabas, independente dessas letras estarem relacionadas ao som, de fato, produzem ou não. Então, a criança, ela está nessa fase porque ela entende que a palavra ela é separada. A palavra não é junta toda, ela separa. Então, se você pede para ela separar, ela vai cortando onde ela acha que deve ser cortado. Por isso nós chamamos de silábica. Por exemplo, um exemplo aí do lado, nós temos boneca. E ela colocou 3 sílabas em cima. Ela sabe que são 3, mais ou menos 3 sílabas, mas não tem relação sonora alguma. O nível silábico dela nós identificamos sem o valor sonoro. Então,
Ao ler o que escreveu, a criança separa uma quantidade de letras que correspondem às sílabas da palavra boneca, sem que essas façam relação sonora, tá bom? Não está errado, está esperado para esse momento. É o esperado no processo. Nós temos que entender que a alfabetização é um processo lindo, por sinal. Aqui nós temos o nível silábico com valor sonoro. Então, ao escrever, a criança faz relação da letra com seu fonema mais forte. No primeiro caso, foram as vogais, tá vendo aí, ó, OEA, que é a boneca. No segundo caso, são as consoantes, que é BNA. Ou elas podem misturar uma das duas aí, se bem que, certo que você olha e vê um valor fonético aí. Você consegue identificar algo, então a criança está no nível silábico com valor sonoro. Silábico alfabético. É nesse nível que as crianças passam a fazer relações mais aprofundadas acerca da composição das sílabas, pois em vez de representar uma letra para cada sílaba, percebem que é necessário juntar determinadas letras para se conseguir os sons que as sílabas representam. Ou seja, se antes escreviam boneca com OEA, nessa fase a hipótese utilizada poderia ser boeca. Então a criança está evoluindo daqueles traços, daqueles rabiscos, daqueles desenhos, passou pelo pré-silábico, o silábico e aqui está no silábico alfabético, que é uma fase de transição para o alfabético. Nesse momento, a criança não mais representa sonoramente, foneticamente, aquela palavra, mas ela já dá para ela um formato do que é o real. Em vez de boneca, ela escreve boeca. Os alunos apresentam um domínio muito maior das correspondências entre grafemas e fonemas que o exigido para escrever, segundo a hipótese silábica, isso na visão de Moraes. Esse nível se constitui como uma etapa de grande aprendizado e um momento de transição entre o nível silábico e o nível alfabético, que é o que nós desejamos que elas cheguem, porque a partir daí ela vai aprimorar. Esse é o nível, o alfabético. Esse é o nível final do processo de alfabetização. Quando a criança atinge essa fase, ela escreve as palavras utilizando uma letra grafema para cada som, fonema. Mas ainda apresenta muitos erros ortográficos. Então, a criança vai estar, quando que a pessoa vai estar escrevendo tudo correto? Quase nunca na sua vida, né? Então, a partir do momento que ela entra nessa fase alfabética, nesse nível de hipótese alfabético, a partir daí ela vai aprimorando a sua escrita e a sua leitura. Se ela parar por aí, ela vai escrever a vida inteira errado. Esse é o problema de alunos do ensino médio, ensino superior, do ensino médio principalmente, escreverem tão errado, escreverem tanto também. Por quê? Porque eles pararam ali e não criaram o hábito da leitura e escrita. Então, quando se fala numa redação, cai o mundo. Né? Quando se fala numa leitura de um livro, cai tudo na vida dele, porque não se criou o hábito de ler, ou seja, exercitar o seu letramento, não a sua leitura, mas exercitar o seu letramento a partir daquilo que você aprendeu. Então, até aqui ele está alfabetizado, fica claro que eu falei no início, até aqui ele está alfabetizado, mas ele está sem os erros ortográficos? Não, porque quem vai dar isso para ele é o letramento, é a utilização da alfabetização no seu dia a dia, que ele vai ver coisas se apresentando para ele de diferentes formas e vai aprimorando o que ele aprendeu. Então, exemplos: pão, acampamento, sem o N, sem um M, móvel com um L no final, um U no final, entendeu? Ele coloca até acento, mas ele vai errando erros básicos que a gente encontra em alunos durante a sua vida escolar e que a gente às vezes diz, não foi alfabetizado direito. Ele foi alfabetizado direito, entendeu? Bacana.
A alfabetização dele cumpriu todas as etapas. Nós vimos isso aqui, olha, isso é muito importante, gente. Nesse momento da aula, para a gente amarrar esses conceitos, olha. A alfabetização fez o seu trabalho. Fez tranquilo. O que faltou foi a sequência disso através do letramento, entendeu? Do uso da alfabetização no dia a dia. Se ele usa apenas em um contexto, pronto, ele vai estar resumido ali. Se ele expande os contextos, se ele expande esse mundo dele, e ele gosta de ler gibi, de ler revistas, de ler jornais, de prestar atenção nas coisas, de identificar erros, de caça-palavras, tudo isso, se ele gosta de assistir um filme legendado, para que a leitura dele também fique dinâmica, tudo isso é que vai fazer dele um aluno que escreva bem, do ponto de vista de escrita, não de conteúdo. Conteúdo é outra, são outras coisas. E de conteúdo também ajuda isso. Mas eu estou falando do ponto de vista ortográfico. Ele vai escrever direito, certinho, né? E vai ler também direito, certinho, porque ele não parou ali, ele deu sequência. Então, o processo de letramento, ele vai se expandir através daquilo que a criança, da demanda social para a criança. Se a demanda é pobre do ponto de vista de estímulo, não do ponto de vista financeiro. Se a demanda é pobre, o letramento será. Se a demanda é rica, o letramento será rico. Tá bom? O domínio da escrita alfabética, portanto, implica não só o conhecimento e o uso cuidadoso dos valores sonoros que cada letra pode assumir no processo de notação, mas o desenvolvimento de automatismos e agilidades nos processos de tradução do oral em escrito, do ato de escrever, no ato de escrever, e de tradução do escrito em oral, no ato de ler. Tá bom? E aí, para a próxima aula, nós temos o como ensinar. Tá bom? Muito obrigado. Assistam essa aula mais de uma vez. Eu me prolonguei porque é um assunto que não é só técnico, prático, mas é um assunto teórico também, que envolve várias coisas que vocês já viram em psicologia da educação, em tendências pedagógicas, tudo bem? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.